a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa. Quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você faz? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas muito mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrar pessoas não instruídas, ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem, ali entrar um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos a Tua direção em relação a esse texto da Tua Palavra, para que nós possamos ser instruídos por meio da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós vamos lidar com um texto que divide opiniões, e eu tentarei lidar tanto quanto possível com o argumento de Paulo biblicamente, sem deixar que as nossas pressuposições influenciem o texto, mas de fato aquilo que o texto está falando, que de fato Paulo está instruindo a igreja de Corinto. Paulo já está há um tempo, desde o capítulo 12 praticamente, instruindo a igreja de Corinto a respeito da presença dos dons espirituais no meio da igreja e a importância desses dons, mas corrigindo o entendimento deles a respeito disso. Semana passada nós expomos todo o capítulo 13, talvez o mais conhecido da Epístola de Coríntios, onde Paulo fala sobre o caminho mais perfeito, o caminho do amor. E o Paulo está falando aquilo, esse trecho, no meio desse período dessa carta, quando ele está corrigindo a igreja a respeito dos dons espirituais, não porque Paulo resolveu escrever poesia, ou falar sobre amor de maneira romântica, ou escrever para que esse texto fosse lido em casamentos. Não era essa a intenção de Paulo. Ao escrever o capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo estava recordando à igreja qual é a principal característica de uma pessoa espiritual, ou seja, de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo em si. A igreja estava confusa e equivocada em relação a isso. Eles acreditavam, por uma ênfase exagerada no dom de línguas, na presença da manifestação do dom de línguas no meio daquela igreja, eles acreditavam que isso era a garantia de que Deus estava entre eles e de que eles de fato possuíam o Espírito Santo. Paulo
escreve para dizer que isso não era uma garantia nem da presença de Deus, da aprovação de Deus, e nem de que eles eram pessoas verdadeiramente espirituais. A ponto de Paulo começar o capítulo 13 dizendo, olha, vocês podem falar em muitas línguas, né? Você vai lembrar aí, talvez você lembre até da música do Renato Russo, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, de nada me valerá. E a gente expôs isso na semana passada, quando Paulo fala que a verdadeira característica de um cristão é o amor. Não o amor romântico, mas o amor que nos leva a negar a nós mesmos, a carregar uma cruz e a imitar o exemplo de Cristo, de serviço ao próximo, buscando a edificação do próximo. Então, Paulo escreve isso para a igreja de Corinto, por causa dessa ênfase desenfreada que essa igreja tinha naquilo que Paulo denomina como sendo um dom de falar em línguas, que refletia esse equívoco, que eles pensavam que alguém era verdadeiramente espiritual, se essa pessoa falasse em línguas de maneira espiritual, de que isso era um sinal da presença e da aprovação no meio deles. E, então, toda essa passagem do capítulo 14, Paulo está corrigindo a igreja em relação a esse equívoco da presença desses dons no meio do seu povo. Toda a passagem é um corretivo. Paulo ajuda essa igreja a enxergar as coisas de uma perspectiva correta. Então, no verso 1, ele retoma aquilo que foi falado no capítulo 13 e prossegue, mostrando que o caminho para o correto exercício dos dons espirituais no meio da igreja é a presença do amor. Sem o amor, você pode ter todos os dons e isso não vai significar absolutamente nada. Por isso que Paulo diz, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. E aqui ele começa a tratar o assunto que vai prosseguir até o final do capítulo 14. Ele diz o seguinte, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba a edificação. E vale a pena a gente lembrar que Paulo está trazendo esse corretivo para a igreja que está reunida em adoração para prestar culto ao Senhor. Então Paulo está corrigindo o momento de culto deles. E aqui ele começa a tratar especificamente de dois dons que vão ser a tônica dessa passagem, profecia e línguas. E Paulo incentiva essa igreja a procurar o dom de profecias, inclusive afirmando que o dom de profecias é maior do que o dom de línguas. Então, hoje a gente precisa tentar definir o que para Paulo é falar em línguas e o que para Paulo é profetizar. Ou seja, o que seriam esses dons? Na maioria das vezes, quando existem listas de dons no Novo Testamento, Paulo não se preocupa em explicar para nós o que exatamente esses dons fazem. Mas o dom de línguas e de profecia, porque ele é o problema específico na igreja de Corinto, a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que ele significa. O que seria, então, aquilo que Paulo denomina como sendo dom de língua? Talvez você conheça de algumas experiências em outras igrejas, de cunho mais pentecostal ou neopentecostal, onde há uma forte ênfase também nesse dom, e talvez esses irmãos precisariam ouvir um pouco que Paulo tem a instruir a igreja, assim como a igreja de Corinto. Então, o que nós podemos perceber que é o dom de línguas? É uma espécie de fala inspirada pelo Espírito. E aqui, quando eu falo inspirada, muito cuidado com isso, eu não estou dizendo inspirada no mesmo sentido que as Escrituras, ou como um novo tipo de revelação, ou como um novo tipo de autoridade, mas como uma fala que provém do Espírito. É como se o Espírito Santo falasse através do nosso Espírito, aonde a pessoa que tem esse dom, ela não está em estado de êxtase ou descontrole, pelo contrário, ela está plena das suas faculdades mentais, não é uma coisa que toma ela de supetão e ela fica descontrolada, não. Paulo entende que isso é um dom que a pessoa tem total capacidade de controlá-lo, e que é uma espécie de fala que é ininteligível, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. E aqui há uma grande discussão se essas línguas seriam línguas humanas, falas humanas que existem por aí, como é em Atos capítulo 2, por exemplo. Em todo o livro de Atos a gente tem com clareza que ali eles estão falando outras línguas humanas, ou seria uma espécie de língua não humana. Paulo não deixa isso muito claro. Eu particularmente creio que seriam línguas
humanas, mas que não é entendida nem por quem fala e nem por quem ouve. Por isso que Paulo diz que seria falar em mistério. Mistério nesse sentido, não é porque são novas revelações ou coisas que estavam escondidas, mas porque é algo que não está, a pessoa que fala e a pessoa que está ouvindo não conseguem compreender, por isso é um mistério. E é uma fala que primordialmente é dirigida a Deus, como Paulo diz aqui, quem fala em línguas não fala para os homens, mas fala a Deus, ou seja, é uma espécie de oração que é dirigida a Deus, ou até mesmo um louvor, como Paulo vai dizer mais à frente, sobre cantar no Espírito, também parece que entende que esse dom envolve tanto oração quanto louvor. O que Paulo compreende é que quem fala em línguas é edificado espiritualmente. Por mais que a mente da pessoa não compreenda o que está sendo falado, ela é edificada espiritualmente. Mas ela não compreende o que está sendo dito, a não ser que alguém interprete. E o que seria profecia? Ao contrário de línguas, profecia seria uma mensagem espontânea. E aqui algumas pessoas, inclusive, acreditam que profecia seria o mesmo que pregação. Eu não acho que profecia tem o mesmo sentido que pregação. A profecia que, segundo Paulo, parece dar a entender, é um tipo de mensagem espontânea, também inspirada pelo Espírito, e mais uma vez, inspirada pelo Espírito significa que é algo que vem da parte do Espírito, e que é inteligível. As pessoas compreendem, tanto quem fala quanto quem ouve. É um tipo de fala que é entregue de forma oral, na assembleia reunida, e que tem o objetivo de edificar, exortar e encorajar as pessoas. Isso seria profecia. Ou seja, profecia não é nada daquilo, eis que te digo, não é revelar o seu CPF, não é dizer o que vai acontecer no dia de amanhã, não é dizer o que... Profecia para Paulo é uma mensagem que o Espírito Santo traz para uma igreja, que pode ser tanto uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de exortação, ou uma mensagem de edificação. Isso é profecia. Está basicamente relacionado ao presente e às circunstâncias específicas de uma igreja. Então é como se o Espírito Santo usasse uma pessoa na Assembleia, e Paulo deixa entender que profecia não é algo que só pessoas denominadas profetas têm, mas é um dom que está disponível a todos na igreja, né? E ele entende que isso seria profecia e que por isso a profecia seria maior. Então, por que Paulo considera então que a profecia seria algo superior? Porque toda a questão em si, do capítulo 14, não está necessariamente na presença de profecia ou na presença de língua, mas está no fato daquilo que eles fazem no culto público ser algo que seja inteligível para as pessoas que estão ouvindo, ou seja, as pessoas precisam compreender aquilo que acontece quando a igreja está reunida para cultuar ao Senhor. Por isso que Paulo vai considerar que profecia é maior do que língua, não intrinsecamente, porque Paulo sabe que ambos os dons vêm do Espírito, mas pelo fato de que no culto público, na adoração coletiva da igreja, aquilo que é inteligível, aquilo que é compreensível, é muito superior àquilo que não é, porque o objetivo da adoração coletiva é a edificação do corpo, e não de um indivíduo, embora, quando todo o corpo é edificado, nós individualmente também somos. Mas Paulo basicamente encoraja essa igreja a buscar o dom de profecia, justamente porque ela é algo que vai edificar todo o corpo, por ser compreensível, por ser algo que as pessoas entendem. Ainda que Paulo parece deixar entender que línguas têm o seu papel na devoção particular. Sim, no seu momento particular, Paulo não vê problema em línguas, mas no culto público ela não deveria ter espaço, pelo menos não sem interpretação, como ele vai dizer no final do verso 5. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, o que está por trás de toda essa discussão entre línguas e profecias é o fato da edificação da igreja. Quando a igreja está reunida, ela precisa ser edificada. Quando a igreja está reunida, aquilo que está sendo falado precisa ser inteligível, compreensível, para que as pessoas que estão ali presentes sejam edificadas. Talvez no nosso contexto mais reformado, a gente não teria problemas com isso, de manifestações de dons de língua no nosso meio.
Mas ainda assim, a ênfase de Paulo precisa estar em vista. O nosso culto precisa ser inteligível para as pessoas. Talvez uma tentação para aqueles que são mais reformados sejam trazer uma pregação muito rebuscada, difícil, no qual ninguém vai entender nada daquilo que está sendo falado também. Então, nós devemos não ceder a essa tentação também, mas entender que quando nós estamos reunidos como igreja, estamos reunidos para sermos edificados conjuntamente, especificamente naquela igreja. O que estava impedindo isso acontecer era uma espécie de uso desenfreado desse dom. Aparentemente, inclusive, uma certa desordem no meio da igreja em relação a isso. Então, Paulo escreve para corrigi-los. E aí ele traz algumas analogias sobre esse assunto. No verso 6, inclusive, ele vai dizer: e agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É até difícil a gente entender exatamente, por exemplo, o que seriam esses dons de revelação, profecia, como ele vai dizer aqui, conhecimento, porque parecem ser palavras que estão muito interligadas. Paulo não está querendo dizer exatamente o que cada um desses dons é. Ele só está falando sobre essa questão da necessidade de discernimento. Então ele vai dizer: se eu for até aí e começar a falar em língua no meio de vocês, como vocês vão ser edificados? Inclusive, alguns acreditam que Paulo está usando até um tom de defesa, porque, como nós já vimos, a igreja de Corinto tendia a rejeitar o seu apóstolo, porque ele não era exatamente aquilo que eles entendiam como uma pessoa espiritual. Provavelmente Paulo não falava em línguas no meio deles. Então, para aquela igreja, eles olhavam para Paulo e falavam assim: Paulo diz que é apóstolo de Jesus, mas nem fala em línguas quando está aqui no nosso meio. E Paulo está dizendo: se eu fosse até vocês e falasse em línguas, o que vocês vão receber? Que pensam nisso? Nada, vocês não seriam edificados, vocês não teriam proveito algum, vocês não receberiam algo. Paulo rejeita os critérios dos coríntios do que é ser uma pessoa espiritual. Ele se recusa a seguir os critérios deles, porque isso não teria benefício nenhum para eles. Aqui fica claro, inclusive para nós, que o problema não é entre línguas e profecias, mas entre inteligibilidade. Quem treinou essa semana fala essa palavra, é difícil. E algo que seja compreensível, no qual línguas e profecia são um exemplo disso, e o problema que estava acontecendo especificamente naquela igreja. Então Paulo traz algumas analogias. Aí ele vai falar sobre instrumentos musicais como harpa e flauta, sobre uma trombeta que toca para a guerra, e até mesmo a analogia das línguas, de outras línguas. E o que Paulo está querendo dizer, basicamente, é uma ideia clara. Semelhante a um instrumento que produz som, como uma flauta, como uma harpa, mas não produz música. Imagina que Diego ou João aqui começasse a tocar um monte de nota indistinta, começasse a fazer um monte de coisa maluca e tocar notas sem ordem, não faria sentido, ninguém ia entender nada. Na verdade, provavelmente nós iríamos ficar bem incomodados com isso, porque a gente não ia estar entendendo, não teria uma harmonia, não seria música o que eles estariam fazendo. Talvez para os nossos tempos pós-modernos, alguém até defenderia esse tipo de coisa, né? Mas a gente sabe que não é música, precisa ter ordem, precisa ter beleza, para que haja música. As notas, elas precisam ser ordenadas, elas precisam seguir uma cadência, elas precisam seguir um campo harmônico e tudo mais, para que você ouça e fale: que bonita essa música que está sendo tocada. Mas se as notas são tocadas indistintamente, de maneira aleatória, ninguém vai entender nada, e nenhum de nós vamos tirar proveito disso, seja com uma harpa, seja com uma flauta. Até mesmo no ambiente de guerra, Paulo vai dizer: imagina que alguém está lá preparando as tropas para uma invasão, e a pessoa toca lá a trombeta lá, uma nota que ninguém conhece, que ninguém sabe, que ninguém estava esperando. As pessoas não vão se preparar para esse chamado, porque não entenderam aquele som que foi emitido. E a língua, a mesma coisa, outra língua. Se você ouve alguém falar em outro idioma, você é estrangeiro para essa pessoa é um estrangeiro para você, você não compreende o que ela está falando. Então, todas essas analogias, Paulo está trazendo para reforçar isso que ele estava falando sobre línguas. As falas na comunidade, elas precisam ter proveito para todos. Não adianta eu vir aqui e começar a falar coisas que ninguém vai entender. Paulo está afirmando que
o momento em que a igreja está reunida não deve ser apenas uma exibição de espiritualidade superior da parte de quem fala, como acontece em alguns meios, nas igrejas evangélicas, e como parece que acontecia na igreja de Corinto. As pessoas estavam usando esse dom como uma forma de exprimir ou de demonstrar uma espiritualidade superior. E Paulo está dizendo, não, meus irmãos, quando vocês estão na igreja, não é momento de vocês ficarem subindo no palco e fazendo coisas que ninguém vai entender, só para mostrar, olha só como eu sou uma pessoa espiritual, olha como eu exibo os meus dons aqui diante de todos vocês, olha como eu sou uma pessoa experimentada, eu tenho intimidade. Não, Paulo está dizendo, o culto na igreja não é lugar para isso. O culto na igreja é um lugar para edificação mútua. As falas que não são entendidas, ainda que procedam do Espírito Santo, não trazem proveito algum para aqueles que não compreendem. Mais uma vez, Paulo demonstra que a preocupação não é com línguas em si, mas com o fato de elas serem compreensíveis. Inclusive, Paulo sustenta que no caso de se haja interpretação, então, tudo bem. Embora depois ele vai regular como isso deve ser feito na igreja, né? Então, qual é a ênfase aqui, até esse momento? O objetivo de tudo aquilo que acontece na adoração coletiva não é que você tenha uma experiência individualizada e pessoal, mas a edificação da própria igreja. E, meus irmãos, é para isso que nós nos reunimos em grupo. Nós cultuamos coletivamente para que nós coletivamente sejamos edificados. Nós não estamos aqui para que cada um de vocês, para que cada um de nós tenhamos experiências individuais. Não somos ilhas isolados uns dos outros. Nós não estamos aqui num culto para que eu tenha uma experiência com Deus a parte de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Nós estamos vindo a um culto para cultuar como corpo de Cristo, para adorar a Deus como corpo de Jesus e para sermos edificados conjuntamente. Como nós temos falado aqui reiteradamente, o nosso pensamento ao vir para a igreja cultuar ao Senhor não pode ser: o que eu vou receber hoje? Como eu terei uma experiência com Deus hoje? Como eu serei impactado hoje? Mas o nosso pensamento sempre precisa ser: como eu posso edificar o meu irmão hoje? Como eu posso ser um instrumento para abençoar a vida das pessoas que estarão ao meu redor? Como eu posso ser alguém que vai vir para somar ao invés de subtrair, para multiplicar ao invés de dividir? Quando nós estamos juntos como igreja, perceba, meus irmãos, estamos juntos. Não estamos aqui cada um buscando ter a sua própria experiência individual com Deus. Estamos aqui sendo formados como o povo de Deus. Quando, por exemplo, Moisés estava diante do Sinai e Deus estava entregando a lei para o povo, Deus estava ali formando um povo em conjunto. Não estava chamando pessoas individualmente, estava formando um povo. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós, domingo após domingo, ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, exposta, cantada, meditada, falada simplesmente, nós também estamos sendo formados como esse povo em conjunto, não de maneira individual, embora sim, enquanto estamos sendo edificados conjuntamente, também somos individualmente edificados, mas o foco é o corpo. E essa é a preocupação de Paulo. Nós precisamos ser edificados como corpo. E é por isso que é importante fazermos parte do corpo. Estarmos presentes, congregarmos. Porque Deus está formando um povo para si. Deus está salvando um povo para si. Deus está salvando pessoas individualmente que vão formar o seu povo. Por isso que nós precisamos congregar, porque Deus está formando um povo, e é por isso que o nosso culto precisa ter um caráter congregacional, precisa ter um caráter corporativo, precisa ter um caráter onde todos serão edificados, e não apenas alguns que vão exibir dons para a igreja para parecerem pessoas superiores.
E esse é o problema daquilo que estava acontecendo. Por isso Paulo está tratando esse problema no meio da igreja. Então ele vai trazer uma aplicação aos crentes, duas aplicações, aos crentes e aos descrentes no meio da igreja. Primeiro aos crentes, a partir do verso 14, Paulo vai dizer: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas com o espírito, como o não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Pois ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Então Paulo está fazendo uma aplicação agora a eles, do que foi falado anteriormente, no contexto dos crentes reunidos, como as coisas devem acontecer. Ou seja, mais uma vez, só deve ocorrer na igreja aquilo que é inteligível, compreensível, que nós conseguimos entender. Paulo está afirmando: quando alguém ora em línguas, sua própria comunhão com Deus é edificada. O Espírito ora através do meu Espírito. Basicamente essa é a expressão que Paulo diz quando ele diz: o meu Espírito ora. Ou seja, o Espírito Santo dá as palavras àquele que ora, sem a necessidade de entendimento perceptivo. A minha mente fica infrutífera, é o que Paulo diz, logo também a dos outros também fica infrutífera, e eles não são edificados por conta disso. Às vezes a gente tem até alguma dificuldade, no nosso tempo, onde o racionalismo nos influencia demais, onde o iluminismo nos influencia demais, como que alguém poderia ser edificado se a sua mente fica infrutífera? Porque essa é uma experiência genuinamente espiritual. E a pessoa é edificada espiritualmente, ainda que a sua mente não consiga compreender, o seu entendimento perceptivo, o seu córtex central ali não esteja conseguindo consumir aquela informação, vamos dizer assim. E se a mente da pessoa que está falando fica infrutífera, também fica infrutífera a mente da pessoa que está ouvindo. Paulo vai dizer: como é que a pessoa vai poder dizer amém após a sua oração, se ela não sabe o que você falou? Amém, que é uma expressão de concordância, eu concordo com a sua oração, né? Quando estamos reunidos como igreja, após alguém orar, a gente não fala amém à toa. Amém é uma expressão de que eu concordo com a sua oração. Eu digo amém, eu confirmo, eu estou orando com esse irmão que está à frente, eu estou dizendo amém porque eu concordo com o que ele disse. Agora, se eu não sei o que está sendo dito, como é que eu irei concordar? Então, mais uma vez, Paulo não descarta a utilidade daquilo que ele chama de dons de línguas. Ele só está colocando no lugar certo. No ambiente da igreja, não. No ambiente particular, você pode orar. Inclusive, Paulo vai dizer, o próprio apóstolo: eu oro muito mais do que vocês em línguas. Mais uma vez, parece que ele está usando um tom apologético. O apóstolo que se diz enviado de Jesus não fala em línguas, ele está chegando agora dizendo assim: não, falo muito mais do que todos vocês. E alguns vão dizer: não, Paulo está usando aí só um argumento retórico. Se fosse só um argumento retórico, Paulo estaria dando falso testemunho agora, afirmando que ele faz algo que ele não faz de verdade. Mas parece que Paulo tinha essa experiência, inclusive fazia parte do seu momento devocional com Deus, esse momento de edificação. Mas Paulo entende, na igreja, não. Individualmente, sim. Dessa forma, aquele que não compreende o que é falado através das línguas não será edificado. Paulo vai dizer que ele não consegue concordar de maneira sincera com aquilo que foi dito, pois ele é incapaz de entender. Então, mais uma vez, louvar a Deus, orar a Deus, ainda que em línguas, ainda que seja algo pelo Espírito, Paulo vai dizer: ninguém será edificado. Ninguém ao seu redor vai ser edificado. Mais uma vez, o culto precisa ser coletivo e não individualista. Por mais que você seja edificado, Paulo está dizendo, esse não é o objetivo do culto. O objetivo do culto não é você ser edificado. O objetivo do culto é a igreja ser edificada. Para que os outros possam tirar proveito, as falas precisam ser compreendidas. Imagina se eu começasse a pregar em latim.
ou começasse a pregar, sei lá, alguma língua aí que ninguém entende, sem um intérprete, provavelmente vocês ficariam olhando para mim com uma cara de legal, né? Bacana. É isso que Paulo está dizendo. Para que a igreja tire proveito, as pessoas precisam entender o que é falado. Então, Paulo parece usar essa visão apologética, né, como eu disse, para defender, diante dessa visão equivocada deles, de que Paulo não era espiritual porque ele não falava em línguas. Ele está dizendo, não, eu falo muito mais que vocês. Ainda que seja no sentido hiperbólico, né? Pode ser que ele esteja exagerando, sim, mas parece que essa é a experiência do apóstolo. E isso aqui prova para nós de que existem coisas que são apropriadas para o nosso tempo individual, de devoção a Deus, mas que não são apropriadas para o nosso momento de adoração coletiva. Paulo vai terminar essa parte afirmando, eu prefiro dizer 5 palavras que as pessoas podem compreender, do que dizer 10.000 palavras que ninguém vai entender. Eu prefiro falar pouco, mas ter a certeza de que todos aqueles que estão me ouvindo vão compreender aquilo que está sendo falado, e assim serão edificados, do que falar um discurso belíssimo, que ninguém vai entender nada, e por isso ninguém vai ser edificado. Então percebem que no fundo, o problema não é línguas e profecia, o problema é que aquilo que está sendo pregado seja compreendido por todos. Embora, mais uma vez, no contexto da igreja de Corinto, o que estava gerando esse problema era a presença dos dons do Espírito. Para terminar, Paulo vai falar o impacto disso não só sobre os crentes, não é só os crentes que deixam de ser edificados, mas inclusive os descrentes que estão no meio da igreja, participando desse culto também. Paulo começa com uma exortação, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. O que Paulo está dizendo basicamente é que a infantilidade dos coríntios em relação a esse tema reside na maneira como eles entendiam incorretamente que as línguas, por exemplo, servem como prova dessa nova espiritualidade transcendente e assim demonstra a presença do Espírito Santo nas suas reuniões. Ao passo que, na verdade, o comportamento de muitos na comunidade estava sendo o oposto da vida do Espírito, estava sendo um comportamento de maldade com relação ao seu próximo. A gente já viu vários momentos onde os crentes na igreja de Corinto rejeitavam os seus irmãos, agiam de maneira inadequada, de maneira imprópria, de maneiras até ímpias para com seus próprios irmãos. Então Paulo está dizendo, vocês são infantis em relação a como vocês entendem o que é ser uma pessoa espiritual de verdade. O que torna uma pessoa espiritual, e Paulo já disse no capítulo 13, são atitudes de amor para com o seu próximo. Isso está em falta no meio de vocês. Então não sejam infantis na maneira como vocês pensam. Quanto à maldade que está presente no meio de vocês, na relação de vocês, sejam como crianças. Busquem evitá-las, mas quanto ao entendimento, sejam como pessoas maduras. Entendam o que de fato significa ser uma pessoa espiritual. Entendam o que de fato significa pertencer ao Espírito Santo. Eles devem abandonar essa maneira equivocada de entender a espiritualidade e buscar de fato aquilo que caracteriza a vida do Espírito. Ou seja, o amor que reflete o exemplo de Cristo, que se deu pelo seu próximo, buscando o bem do seu próximo, buscando a edificação daqueles por quem ele morreu, buscando a salvação daqueles por quem ele morreu. Essa deve ser a atitude de cada um de nós cristãos, e não ficar buscando termos experiências individuais, mas buscar o bem do nosso próximo. E aí Paulo traz uma citação do profeta Isaías, uma citação com algumas modificações, no capítulo 28 de Isaías, versos 11 e 12, onde Paulo diz, na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrar uma pessoa não instruída ou um não crente, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus, de fato,
está no meio de vocês. Então, Paulo parece escolher essa profecia de Isaías porque ela usa algumas expressões que têm a ver com o que está acontecendo ali, como outras línguas e a presença de pessoas estranhas, e que no contexto de Israel, a presença dessas outras línguas estrangeiras não produziu fé no meio do povo, produziu endurecimento. De certa forma, Paulo entende que línguas não conduzem pecadores à obediência. O que é comprovado no contexto da igreja de Corinto. Porque Paulo vai dizer que os descrentes que entrassem lá e vissem aquilo acontecendo, rejeitariam o que estava ocorrendo, considerando aquilo uma completa loucura. Eles rejeitariam a igreja porque eles olhariam e falariam: só tem louco lá. Os caras se reúnem, começam a gritar, falam umas coisas que ninguém entende. Está doido? Então Paulo está dizendo que línguas não são, na verdade, línguas são um sinal para os descrentes e não para os crentes, ao contrário do que eles pensavam. Os coríntios pensavam: as línguas são um sinal, é uma prova de que nós somos espirituais e de que a presença de Deus está entre nós. Mas Paulo está dizendo que, na verdade, no contexto da igreja, línguas sem interpretação eram um sinal para os descrentes de juízo e condenação. Porque eles rejeitariam essa mensagem. Uma vez que o que é falado em línguas não é inteligível, então o descrente não poderia ser trazido à fé. E uma vez que ele rejeita aquilo que está ocorrendo como loucura, ele então é destinado ao juízo. Ao que parece, inclusive não era apenas o fato de haver línguas no meio dele, mas uma espécie de caos generalizado ali. Parece que Paulo está dizendo que cada um falava de maneira desenfreada ali, não tinha muita ordem. E quando as pessoas, especialmente os descrentes nesse contexto, olhavam aqui e ficavam assustados: o que está acontecendo? Então, por conta disso, eles rejeitam essa mensagem e caminham para a condenação. E essa reação dos descrentes frente a essa realidade é completamente inadequada ao Evangelho. E é por essa razão que Paulo entende que a profecia de Isaías se cumpre nesse sentido, porque o fato de línguas estranhas serem faladas levariam à condenação, não à salvação. E obviamente não é esse o desejo de Paulo. Paulo deseja que os descrentes entrem na igreja, ouçam a mensagem do Evangelho e sejam transformados, salvos, alcançados por Jesus Cristo. O que esse completo pensamento equivocado na igreja não produzia. Então, línguas não interpretadas não só não edificam, como não são uma prova de uma espiritualidade elevada, como, na verdade, a reação daqueles que não pertencem ao corpo de Cristo revela que os coríntios não entenderam de fato o que significa ser uma pessoa espiritual. Eles achavam que era isso, mas pela forma equivocada como eles entendiam a maturidade espiritual, eles estavam não só deixando de edificar a igreja, como estavam espantando aqueles que não pertenciam a ela. Em contraste, Paulo vai dizer, a profecia, como algo inteligível e de caráter revelador da vontade de Deus, funciona como um sinal de aprovação da presença de Deus no meio deles. Ou seja, por meio desse ato, quando as pessoas compreendem o que está sendo falado, a reação dos descrentes em resposta a essa profecia, ou seja, deles serem confrontados, os seus pecados serem desnudados, o seu coração ser colocado à mostra, e eles então se arrependerem desses pecados, confessarem a Jesus como seu Senhor, e entregarem as suas vidas para eles, esse é o sinal de que a presença de Deus está entre eles. Esse é o sinal de que Deus está entre eles, quando pessoas ouvem o Evangelho e entregam as suas vidas a Jesus. Esse é um verdadeiro sinal da aprovação divina, e de que Deus está entre eles. A profecia, Paulo vai dizer, penetra profundamente na consciência daqueles que ouvem, chamando-os a confessar os seus pecados, a prestar contas diante de Deus e a, consequentemente, se arrependerem e entregarem as suas vidas a Jesus.
O coração é desnudado diante de uma mensagem que penetra a consciência, de uma mensagem que, empoderada pelo Espírito Santo, é capaz de trazer vida a um coração que estava morto em seus pecados. É capaz de trazer vida às pessoas que antes estavam comprometidas com uma vida dissoluta, uma vida entregue aos prazeres, uma vida entregue aos seus desejos dos seus corações, mas quando são confrontados com essa mensagem revelada pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, por meio de algo que o Espírito traz como uma mensagem naquele momento, essa pessoa então confrontada pela verdade do Evangelho, ela é conduzida ao arrependimento, ela é conduzida a uma transformação, a sua mente é iluminada, o seu coração é purificado, os seus pecados se tornam como algo podre diante das suas narinas, e aquilo que antes eles amavam, eles passam agora a rejeitar, aquilo que antes era prazeroso para eles, eles olham como algo asqueroso, aquilo que antes era a alegria da sua alma, passa a ser motivo de pranto, de choro e de lamento, e aquilo que antes era rejeitado, passa a ser algo precioso. A palavra de Deus começa a ter outra percepção aos seus olhos. O povo reunido, estar com o povo de Deus, passa a ter um outro lugar na sua vida. A oração, a comunhão, a santidade passa a ter um outro significado. Antes era, nossa, que coisa quadrada, os crentes não são felizes, eles não aproveitam a vida, e agora quando seus olhos são descobertos, eles olham e falam assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Quanto tempo eu estive longe do Senhor, vagando distante, quanto tempo eu estive afastado, quanto tempo eu gastei a minha vida entregando ela para esses prazeres mundanos. E Senhor, eu não conseguia perceber o quanto isso era tão ruim, eu não conseguia perceber o quanto isso era tão desprezível, o quanto eu estava destruindo a minha vida, mas eu achava que esse era o meu prazer, eu achava que essa era a minha alegria, eu achava que era isso que de fato iria dar sentido e significado para mim, mas eu estava buscando saciar a minha sede em cisternas furadas. E agora que eu encontrei a Jesus, eu percebi que de fato aquilo que eu achava que dava sentido à minha vida, aquilo que eu achava que era alegria, aquilo que eu achava que era o melhor, eu percebo como algo tão pequeno, Senhor. Isso é que é verdadeira conversão. É quando pessoas que estavam mortas, pessoas que estavam escravizadas ao pecado, pessoas que estavam com suas mentes escurecidas, pessoas que estavam encurvadas sobre si mesmo, rumando para a condenação, são confrontadas pela mensagem do Evangelho e entregam as suas vidas a Jesus, e entendem, as suas mentes são abertas, os seus olhos, as escamas caem, o seu coração de pedra é transformado em um coração de carne, e agora essa pessoa pode dizer: Jesus é o meu Senhor, Deus de fato está nesse lugar, porque eu estava morto e agora eu vivo, porque eu estava perdido e agora eu fui encontrado, porque eu estava sendo condenado e agora eu encontrei salvação, porque eu estava louco e não percebia, eu estava enganado, preso a ilusões, a mentiras, a narrativas falsas, mas agora eu entendo, agora eu sei que Jesus Cristo é o Senhor e que a minha vida pertence a Ele. Paulo está dizendo: isso é um sinal da presença de Deus no meio de vocês. Isso é um sinal de que Deus está atuando no meio de vocês, trazendo vida aos mortos, trazendo esperança aos que estão sem esperança, trazendo renovo àquilo que parece estar morto, purificando aquilo que está podre, nos dando alegria e verdadeira esperança na presença de Cristo.
aquilo que rejeitávamos passa a ser o nosso prazer, e aquilo que antes era prazeroso para nós, agora passamos a rejeitar. Isso só o Espírito Santo pode produzir na vida de uma pessoa. A conversão de um descrente é um sinal de que Deus está no meio do seu povo. E é por isso que Paulo defende com afincos que aquilo que a igreja faz quando ela está reunida deve ser inteligível, deve ser compreensível. Porque quando aquilo que a igreja faz, quando está reunida, é compreensível, tanto os crentes são edificados, como os descrentes são chamados ao arrependimento e a entregarem as suas vidas a Jesus como o Messias, como aquele que de fato sacia a nossa sede, como aquele que de fato renova o nosso interior, como aquele que de fato traz salvação e vida ao que estava morto. Isso é o que Paulo está ensinando a essa igreja. Vocês devem fazer aquilo que irá edificar o povo e que irá proclamar o Evangelho para que os que estão perdidos possam ouvir a voz de Cristo e se renderem a Ele. Então, quais aplicações nós tiramos desse texto para nós? Em primeiro lugar, a necessidade de que aquilo que nós precisamos fazer precisa ser compreensível para os outros. Quando estamos reunidos como igreja para edificação e para proclamação, o que resulta na glória de Deus. Deus será glorificado. Em segundo lugar, o culto público não deve ser um lugar para buscar ou mostrar experiências individuais. Nós estamos reunidos e a nossa adoração precisa ser comunitária e corporativa, precisa ser pensando no todo, não pensando só em mim, mas pensando no corpo de Cristo reunido para adoração. Em terceiro lugar e último, esse texto nos faz pensar e nos leva a reconhecer o lugar dos dons espirituais em nossa vida e na igreja. E como Paulo começa esse verso dizendo aos coríntios, procurem com zelo os dons espirituais, talvez também nós precisamos fazer isso em nosso tempo. É claro, buscá-los de maneira bíblica, de maneira ordenada, de maneira que glorifique ao Senhor. Não devemos deixar que uma reação aos abusos cometidos por alguns movimentos dentro da igreja nos leve a rejeitar aquilo que claramente é incentivado por Paulo, claramente é incentivado nas Escrituras. Às vezes, para não nos assemelharmos àqueles que nós consideramos, não, aqueles irmãos são muito esquisitos, e considerar os dons como uma coisa deles, então a gente reage negando completamente aquilo que a Bíblia claramente nos ensina. E deixamos de receber capacitações do Espírito Santo para a edificação do corpo e para a proclamação do Evangelho. E também não devemos deixar que um racionalismo exacerbado nos leve a rejeitar um presente de Deus para a capacitação e edificação da igreja. Não devemos ter medo do Espírito Santo, meus irmãos. Paulo já afirmou anteriormente no capítulo 12 que Deus distribui dons através do Espírito, como lhe apraz, como ele deseja, de acordo com as necessidades do corpo. Não tenhamos medo de receber aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar. Claro que façamos isso de maneira bíblica, de maneira ordenada, mas buscando sim aquilo que nos capacita para a obra que nós somos chamados. O principal ponto reside no equilíbrio, em fugir dos excessos e dos abusos. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos resgatar uma prática e uma busca dos dons espirituais em nosso meio de maneira bíblica, de maneira saudável, de maneira que irá edificar o povo, confiando que Deus distribui os dons conforme lhe apraz e de acordo com a necessidade do corpo, não com medo. Paulo, quando olha para o abuso cometido pela igreja de Corinto, ele não olha para eles e diz assim, acabou com isso daí, parou, olha, esquece esse negócio de dom espiritual, causa muito problema, vocês não estão sabendo lidar com isso. Não, ele corrige a prática deles. Ele corrige porque ele sabe que se é algo que vem do Espírito, é algo que é bom para a igreja, para a sua edificação, para o seu crescimento, para capacitar o povo. Então, não estou dizendo que devemos nos tornar pessoas super carismáticas, pelo menos não no sentido geral da palavra,
ou que vamos nos tornar uma igreja pentecostal cheia de manifestação do Espírito. Não, porque não é esse o objetivo de Paulo. Mas que devemos buscar sim. Senhor, nos capacite. Queremos ser o seu povo. Usa-nos conforme o Senhor quer. Que a tua presença se manifeste entre nós. Para que os outros saibam que Deus está entre nós. Para que o Evangelho seja pregado. Para que a igreja seja edificada. E como resultado de tudo isso, Deus seja glorificado. Deixemos Paulo ser Paulo. Às vezes a gente tenta domesticar muito Paulo. Deixemos Paulo falar como apóstolo de Cristo. E ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem falado a nós nesses dias. Que não rejeitemos aquilo que de fato Deus nos instrui como igreja para a edificação, para a glória do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero orar? Após a oração a gente vai cantar um louvor. Senhor, nós nos colocamos aqui mediante a tua presença. E queremos pedir a ti que o Senhor nos ajude a que as nossas expressões de adoração comunitária sejam compreensíveis para todos aqueles que estiverem aqui. Tanto para os cristãos, para a sua edificação, tanto para os descrentes, para a sua conversão. Mas oramos, Senhor, para que o Senhor nos visite de modo especial nesses dias, com o teu Espírito Santo, distribuindo dons do Espírito conforme Ele apraz, para que sejamos capacitados pelo Senhor a cumprir a missão que o Senhor nos dá, porque pelas nossas próprias forças nós sabemos que não somos aptos, Senhor. Precisamos de Ti. Não nos deixe rejeitar aquilo que a Tua Palavra nos ensina, mas que possamos olhar para ela de modo bíblico, que possamos olhar para ela de modo saudável, que possamos olhar para o ensinamento das Escrituras e buscar aquilo que o Senhor tem para nós como um presente para a edificação da igreja. E, Senhor, que isso não gere confusão, soberba ou noções erradas de espiritualidade, mas que nos leve a termos a certeza de que Deus está entre nós, de que o Senhor tem se manifestado em nosso meio. E nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor de fato em nosso meio possa usar a Tua palavra pregada e cheia da presença do Teu Espírito Santo para convencer os descrentes e aqueles que ainda não conhecem ao Senhor da necessidade de arrependimento e de que somente em Cristo há vida. E talvez possa ser que tenha entrado alguém aqui nessa noite que esteja nessa condição, Senhor, de que entendeu que estava vivendo uma vida sem sentido, que estava encontrando prazer naquilo que é desprezado pelo Senhor, e que talvez nessa noite tenha tido um encontro com a Tua palavra. E a minha oração como pastor é para que essa vida se entregue a Ti de coração, confessando os seus pecados e crendo somente em Jesus para a sua salvação, e buscando entregar-se ao Senhor para viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Que o Senhor traga vida àquilo que está morto. Que o Senhor traga esperança àquilo que está sem esperança. E que se alguém aqui entrou nessas condições nessa noite, teve um encontro genuíno com o Senhor, essa pessoa não resiste ao seu chamado, mas que o Senhor a atraia para si com laços de amor eterno, com a Tua graça irresistível e com o Teu poder, para que nós possamos saber, Deus está entre nós, Ele continua a operar entre nós. O Deus que salvou pessoas no passado, o Deus que nos salvou é o mesmo Deus que continua a atuar em nossos dias. E nós oramos, Senhor, faz em nosso meio, para que o Senhor seja glorificado e que nós sejamos instrumentos do Senhor para proclamar esse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.